Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 26 de outubro. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide que bancos ou instituições financeiras podem retomar o imóvel em caso de não pagamento das parcelas sem necessidade de ação na Justiça. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a inclusão de relatório da CPMI do 8 de janeiro em inquéritos que apuram os mesmos fatos. STF derruba censura reportagem sobre o assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette. E ainda, acordo firmado com o apoio do STJ vai concentrar ações coletivas sobre a 123 milhas em apenas um tribunal. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da lei que permite a retomada de imóvel dado como garantia para pagamento de dívida sem decisão judicial. Marta Ferreira tem os detalhes. Na prática, o plenário manteve a lei como é hoje, ou seja, permite que o banco ou qualquer instituição financeira possa tomar sem decisão judicial aquele imóvel que está sendo financiado e que está com o pagamento das parcelas em atraso. A norma é de 1997 e foi editada para facilitar as operações no sistema financeiro imobiliário, já que tudo é feito no cartório. O caso chegou ao Supremo porque um devedor de São Paulo entrou na Justiça contra a Caixa Econômica Federal. Ele alegava que a retomada do imóvel sem a participação do judiciário violava os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Prevaleceu o voto do relator ministro Luiz Fux. Primeiramente, ele destacou que esse tipo de contrato permitiu um crescimento no mercado imobiliário do Brasil. Por fim, Fux entendeu que a lei não fere a Constituição, já que o devedor pode entrar na Justiça para contestar a cobrança e impedir a tomada do imóvel. Por todas essas razões, econômicas e socialmente situadas, verifica-se a constitucionalidade da possibilidade de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, sem que a medida legislativa viole os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça, das demais garantias processuais constitucionais aqui, como foram demonstrados. Em síntese, eu reafirmo a constitucionalidade do procedimento da lei para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em contratos de mútuo. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin divergiram do relator. Para eles, a norma fere o direito à moradia. Esse procedimento, que confere poderes excepcionais a uma das partes do negócio jurídico, restringe de forma desproporcional o âmbito de proteção do direito fundamental à moradia. O caso tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão vai servir de parâmetros para casos semelhantes em outros tribunais. E ainda nesta sessão, os ministros começaram a julgar se o divórcio pode ser feito mesmo sem a separação judicial. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que atualiza as informações para a gente. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, na sequência da sessão plenária começou a analisar um recurso que trata da separação judicial, que nada mais é do que o antigo disquite. Isso porque, a partir de uma emenda constitucional de 2010, a separação judicial ela passou a não ser mais obrigatória. Esse caso chegou ao Supremo porque um casal do Rio de Janeiro entrou na Justiça divergindo também se no caso deles era separação ou divórcio. A gente vai ouvir agora trechos das sustentações orais ocorridas nesta tarde. É por isso que nesta tarde o Supremo Tribunal Federal tem a chance de renovar os votos com compromissos democráticos que orgulham o direito das famílias contemporâneas. O compromisso com a laicidade estatal, o compromisso com o direito potestativo ao divórcio, um direito recentemente conquistado em 2010 nesse país, e o compromisso com a extinção do odioso, potencialmente misógino e perpetuador dos piores conflitos judiciais cíveis, Instituto da Culpa pelo Fim do Casamento,
que é inerente à ação de separação judicial. A Defasa é a favor da desjudicialização e facilitação do divórcio, mas não abre mão da proteção dos direitos fundamentais e direitos de personalidade, dos deveres conjugais. O juízo deve reconhecer a sua capacidade criativa no direito, ministro Barroso, dentro de um prisma semântico, em resposta às diretrizes constitucionais. Assinalo desde já minha convicção no sentido de que o Instituto da Separação Judicial subsiste no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, como forma autônoma, na qualidade de modalidade para a dissolução da sociedade conjugal, mantendo, no entanto, o vínculo matrimonial. O relator desse processo, desse recurso, é o ministro Luiz Fux, que votou no sentido de que a separação judicial não é mais requisito para o divórcio e que a separação judicial ela não existe, não subsiste mais como instituto autônomo a partir da Emenda Constitucional 66 de 2010. Também votaram nesse sentido o ministro Cristiano Zanin. Já o ministro André Mendonça e Nunes Marques divergiram do relator. Depois do voto do ministro Nunes Marques, o julgamento foi suspenso e será retomado no próximo dia 8 de novembro, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver agora um trecho do voto do relator, o ministro Luiz Fux. Eu concluo que, no quadro delineado e à luz desses princípios que foram assentados, o divórcio direto é hoje a modalidade contemplada na Constituição Federal. Não é necessária antecedência de separação judicial, que, no meu modo de ver, foi expungida da ordem normativa brasileira. E o ministro Luiz Fux suspendeu decisões da Justiça da Bahia que determinavam a retirada de reportagens de um site sobre o assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes. O pedido ao Supremo para retirar a censura partiu do site Intercept Brasil, que publicou as reportagens. Esta é uma das matérias. Segundo o texto, a líder quilombola Mãe Bernadette lutava contra a instalação de um aterro sanitário da empresa Naturale perto do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Informa que o aterro pertence a Vitor Loureiro Souto, filho de um ex-governador da Bahia. Vitor havia conseguido na Justiça Estadual decisões para retirar as reportagens do site. Mãe Bernadette, de 72 anos, foi morta com 22 tiros dentro de casa e na frente dos netos em agosto passado. 3 suspeitos estão presos e a investigação ainda está em andamento. O ministro Luiz Fux, relator da ação, suspendeu as decisões da Justiça da Bahia e o Intercept Brasil voltou a publicar as reportagens. O ministro defendeu a liberdade de expressão e foi contra a censura prévia. Na decisão, o relator afirmou: não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo jornalístico veiculado, com o tolimento da liberdade de expressão e informação da reclamante, na medida em que os dados veiculados na peça jornalística impugnada são públicos e se relacionam ao recente assassinato de Mãe Bernadette. De acordo com o ministro Luiz Fux, nada justifica a censura prévia e um eventual conteúdo injurioso ou calunioso das publicações deve ser investigado na via judicial cabível, que poderá ou não responsabilizar os envolvidos. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo, rejeitou o recurso de um pecuarista condenado por matar uma onça no Pantanal. As informações com o repórter Pablo Lemos. De acordo com o relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, a reclamação não preenche os requisitos processuais para ser admitida pelo Supremo Tribunal Federal. O pecuarista Benedito Nédio Nunes Rondon pretendia anular o pagamento de 150 mil por danos morais coletivos. Ele teria maltratado e matado uma onça pintada com um tiro na cabeça e postado o vídeo nas redes sociais. O caso ocorreu em abril de 2022 na região de Poconé, no Pantanal Mato Grossense.
O pecuarista alegou na justiça que matou a onça porque ela atacava bezerros da fazenda dele. No vídeo em que aparece ao lado do animal morto e com a arma utilizada, Benedito ainda solta palavras de baixo calão e zomba do crime ambiental cometido. Ele foi multado pelo IBAMA e chegou a ser preso, mas firmou acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Mato Grosso. Nesse tipo de acordo, os envolvidos reconhecem a culpa e cumprem condições ajustadas, como prestação de serviços e multa. O homem também assinou o termo de ajustamento de conduta pelo qual pagaria 150 mil para a proteção da fauna, mas pediu que o termo fosse revisto. Alegou que a onça-pintada é espécie em extinção e que, nesse caso, a competência seria da Justiça Federal. Porém, o pedido foi negado pela promotoria. Ao STF, ele usou o mesmo argumento, que não foi reconhecido pelo relator por razões processuais. A seguir, STF autoriza a inclusão de relatório da CPMI do 8 de janeiro em inquéritos que apuram os mesmos fatos. Voltamos em instantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou o compartilhamento do relatório final da CPMI dos atos de 8 de janeiro com inquéritos que tramitam na Corte, o das fake news, o das milícias digitais e dos atos antidemocráticos. No despacho, o ministro destacou que o relatório tem conexão com as apurações em andamento no STF, porque a CPMI investigou as tentativas de obstrução e de anulação das eleições. Alexandre de Moraes observou ainda que o documento aponta procedimento reiterado contra a democracia adotado pelas milícias digitais, além do aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal e do desvirtuamento da Agência Brasileira de Inteligência como graves instrumentos de ataques ao sistema eleitoral e suas instituições, em especial o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. E a Advocacia Geral da União também vai analisar o relatório da CPMI de 8 de janeiro. As informações com a repórter Larissa Graciano. O parecer aprovado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pede o indiciamento de 61 pessoas, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pelos atos do dia 8 de janeiro, que terminaram com a depredação de prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Este relatório ele está totalmente subsidiado em elementos concretos, em elementos que tem, na verdade, todo o embasamento fruto de quebras de sigilos ou também de depoimentos que nós colhemos. Nós trabalhamos para compreender o fio condutor que chegou ao 8 de janeiro. Após receber o documento, o advogado-geral da União, Jorge Messias, aproveitou a presença dos parlamentares para assinar ato determinando aos órgãos da AGU que identifiquem se as pessoas citadas no relatório da CPMI também devem responder por danos morais coletivos e patrimoniais. Prometo, é o nosso compromisso, de que nós adotaremos medidas respeitando o devido processo legal, respeitando o Estado de Direito, se essas pessoas também encontrarão a justiça do ponto de vista civil e não só penal, como foi o indiciamento feito pela CPMI. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral retomou na sessão de hoje o julgamento das ações de investigação judicial eleitoral e de uma representação especial contra Jair Bolsonaro e o candidato a vice na chapa dele nas eleições do ano passado, Walter Souza Braga Neto. As ações apontam suposta prática de abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vedada nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O relator, ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico nas ações e por conduta vedada na representação. O voto do ministro Benedito declara a inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, mas deixa Braga Neto elegível. Segundo o relator, as celebrações oficiais de 7 de setembro se misturaram aos atos de campanha, o que caracteriza irregularidade. Se dirigiu verbalmente ao público para apresentar sua reeleição como única e necessária correspondência àqueles valores. A orla de Copacabana foi transformada em uma aguarela eleitoral,
no qual o candidato à reeleição pôde mesclar o poder político decorrente do cargo, simbolizado pela performances militares de grande visibilidade, e seu capital eleitoral, simbolizado pela maciça presença de apoiadores à motociata e ao comício. Uma candidata aprovada em concurso da Polícia Federal garantiu na Justiça o direito à nomeação. Repórter William Nascimento. A mulher havia sido aprovada nas vagas destinadas a pessoas negras. No entanto, a comissão avaliadora do Sebrasp, considerando as características físicas da candidata, concluiu que ela não era negra. Foi quando ela buscou a justiça e teve êxito em primeira instância, que determinou sua posse no cargo. A União e o Sebrasp recorreram ao tribunal, alegando, entre outras coisas, que a substituição do exame da banca pelo exame do judiciário viola o princípio da separação dos poderes. Mas, ao analisar o processo, o desembargador federal Newton Ramos explicou que, por se tratar de ato administrativo que excluiu o candidato com base na conclusão da comissão de heteroidentificação, a jurisprudência aceita a intervenção do Poder Judiciário se, a partir dos documentos apresentados, for evidente que as características fenotípicas do candidato correspondem às de uma pessoa negra. Ainda segundo o relator, a justificativa para a eliminação da candidata se limitou ao registro de que a aparência dela não seria compatível com as exigências estabelecidas no edital do concurso. Por sua vez, a mulher comprovou por meio de fotografias de variadas épocas, infância, adolescência e vida adulta, e laudo dermatológico, que ela se enquadra na classificação pretendida. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, se reuniu nesta quinta-feira com representantes de entidades patronais e trabalhadores da área da saúde. O objetivo foi buscar uma solução negociada para a implantação do piso nacional dos profissionais de enfermagem no setor privado. A Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços ficou de apresentar uma proposta concreta até o dia 6 de novembro, véspera da próxima reunião marcada pela vice-presidência do TST. Uma lei aprovada no ano passado prevê que tanto os estabelecimentos públicos quanto os privados devem pagar aos enfermeiros o piso de R$ 4.750. Para os técnicos, o piso é de R$ 3.325 e para auxiliares de enfermagem e parteiras, de R$ 2.375. No próximo bloco, acordo garante que ações coletivas envolvendo a 123 milhas sejam concentradas em apenas um tribunal. Voltamos já. O Tribunal Superior do Trabalho realizou o primeiro Congresso de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados. A abertura do evento contou com palestras sobre trabalho decente. Anderson Conrado. Magistrados trabalhistas de todo o país participaram da abertura do primeiro Congresso de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho em Brasília. O objetivo é estimular e difundir a produção de conhecimento científico baseado em evidências, integrar a rede de pesquisa judiciária da Justiça Trabalhista e explorar temas relevantes para o estudo e regulação do trabalho. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou que a iniciativa é essencial para o aprimoramento das pesquisas judiciárias. É fundamental para uma administração da justiça moderna e eficaz. Não apenas no nosso planejamento das atividades administrativas do Poder Judiciário, que estamos lidando com orçamento público e devemos, portanto, à sociedade a maior eficiência possível, mas também nos nossos julgamentos. O mundo do trabalho é impregnado de preconceitos, de visões distorcidas e nós só podemos combater esses equívocos a partir do conhecimento científico, da pesquisa orientada pelos princípios científicos. Eles é que vão nos ajudar nesse caminho para alcançar uma prestação jurisdicional célere, eficaz e justa.
O congresso conta com palestras, mesas redondas e workshops sobre diversos temas relacionados à justiça do trabalho. A conferência de abertura foi conduzida pela diretora de negócios e do Centro de Direitos Humanos da Universidade de Melbourne, na Austrália, Shirley Marshall. O diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado, reforçou que a Justiça do Trabalho tem implantado nos tribunais regionais de todo o país grupos de pesquisas judiciárias e a maioria deles estão sendo representados no Congresso. Essa aproximação, essa harmonização entre os estudos científicos e a atuação judicial é realmente muito importante. Cumprimento a presidência do TST, cumprimento também a ministra Kátia e a todos que participam desse projeto. A Escola Nacional está ao lado e junto com essas iniciativas e agradecemos a todos os cientistas que estão vindo na Justiça do Trabalho nos ajudar nessas pesquisas. Além dos nossos funcionários, os cientistas de vários órgãos que fazem parceria conosco, órgãos absolutamente neutros, absolutamente imparciais, científicos, reconhecidos internacionalmente, que participam desses esforços para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Com o apoio do STJ, foi firmado um acordo para que as ações coletivas sobre a 123 milhas sejam concentradas em apenas um tribunal. Rafael Porfírio. 5 tribunais firmaram um acordo de cooperação para concentrar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais todas as ações coletivas relacionadas ao caso da empresa 123 milhas, em recuperação judicial. O objetivo é garantir a isonomia, evitar decisões conflitantes e buscar uma tutela mais efetiva. A iniciativa para agrupar os processos partiu do próprio TJ Mineiro, por meio do primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, e da juíza auxiliar da primeira vice-presidência, Mônica Silveira Vieira. Até agora, o acordo conta com a adesão das cortes estaduais do Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Rondônia e Mato Grosso. O Tribunal do Amazonas ainda analisa a participação. Para ampliar as adesões, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem contado com o auxílio do Superior Tribunal de Justiça, que, por ter alcance nacional, promove a interlocução da Corte Mineira com os demais tribunais que possuem ações coletivas sobre o caso da 123 milhas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sediou o primeiro Congresso Gaúcho de Cooperação Judiciária como parte das comemorações pelos 150 anos do TJ. Repórter Matheus Beck. Magistrados de diferentes tribunais do país se reuniram no plenário Ministro Pedro Soares Munhoz, em Porto Alegre, para compartilhar experiências e promover a cultura de cooperação para análise e julgamento de processos com o objetivo de desburocratizar atos judiciais. Os desafios do judiciário do século XXI serão superados mais facilmente se as lideranças dos nossos tribunais atuarem em parceria, cooperando mutuamente entre si. A cooperação judiciária está estabelecida desde 2020 na Resolução 350 do Conselho Nacional de Justiça. Baseada nela, foi assinado um termo de cooperação entre diversos órgãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que efetiva esta prática. Acho que é uma tendência no Brasil inteiro. A gente já tem alguns outros estados e regiões que já têm redes de cooperação formadas e funcionando. E hoje aqui estamos oficializando a rede Sul de Cooperação Judiciária e conta com vários tribunais de diversos ramos do direito, trabalhista, estadual, federal, eleitoral, militar, enfim, no sentido de criar canais de comunicação, reduzir burocracias, enfim, criar um fluxo de trabalho mais simplificado e que facilite o trabalho de todos. Como outros eventos do calendário oficial, este é mais um realizado em parceria com o TRF4 e o TRT4. O consórcio de tribunais é mais um exemplo da união de esforços na comemoração do Sesc Centenário do TJ. E é uma coisa que a gente observa, né, que cada vez se faz mais necessária essa comunicação entre os tribunais, até porque o nosso foco é atender o jurisdicionado, seja ele da Justiça Civil, Federal, Trabalhista. Então espero que seja uma tendência que
que se torne, né, cada vez mais frequente entre os tribunais do país. O cidadão, ele terá uma ideia, ele terá uma facilitação da sua vida, porque ele não precisa sair ele procurando que os tribunais conversem. Ele mesmo vai trazer a sua demanda e, eventualmente, o tribunal já facilita a vida dele, que é o nosso destinatário final, encaminhando aquela demanda ou achando a solução para ele, apresentando a solução. Porque para o cidadão ele não é obrigado a ficar vendo esse cipoal de órgãos e estruturas e ele tendo que identificar, ele tem que receber um serviço adequado assim que ele solicita. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.